Um sacrifício no xadrez é quando você oferece temporariamente uma peça em troca de algo melhor. Às vezes você sabe exatamente o que irá ganhar em troca, e às vezes não. Vejamos alguns sacrifícios. Nessa posição, as brancas podem sacrificar uma peça por um checkmate garantido. Esse é um sacrifício porque você oferece uma troca onde irá perder em pontos. Mas é obviamente o lance correto, porque é checkmate no lance seguinte. Você já viu o lance correto das brancas? Isso mesmo, dama E8 cheque, eliminando o único defensor das pretas na primeira fileira. Após a jogada forçada, torre por E8, as brancas respondem torre por E8, checkmate, ganhando o jogo. Vejamos outro exemplo. Você pode também sacrificar uma peça de modo a ganhar uma vantagem material, alguns lances mais tarde. Nessa posição, as pretas oferecem algo por uma coisa melhor. Logo no lance seguinte, você consegue ver o lance correto? Isso mesmo, cavalo F3 cheque. É um cheque duplo no rei e na dama, e além disso um ataque descoberto, da torre na dama. As pretas entregam o cavalo, mas depois ganham uma dama em troca. G por F3 e torre por E1 cheque. Mas nem todos os sacrifícios são imediatamente óbvios, como esses. Às vezes, é um sacrifício verdadeiro, onde você não consegue ver exatamente qual será o resultado final, mas você tem um pressentimento de que é bom. Nessa posição, as brancas têm muitas forças direcionadas ao ataque do rei preto. O bispo em D3, as duas torres brancas, o cavalo em D6 e a dama em D1. As brancas podem, por exemplo, jogar dama H5, tentando o checkmate em H7, mas isso permite que as pretas joguem G6, defendendo o mate e atacando a dama ao mesmo tempo. Tudo que as brancas conseguem ver agora é o potencial de um grande ataque ao rei preto. Você consegue ver um sacrifício promissor para as brancas agora? Isso mesmo, bispo por H7 cheque, sacrificando o bispo, para abrir linhas contra o rei das pretas. Caso as pretas não capturem o bispo, com a jogada rei H8, as brancas agora podem jogar dama H5, ameaçando cheques descobertos com o bispo e logo em seguida checkmate. Por exemplo, no caso de G6 por parte das pretas atacando a dama, podemos jogar agora bispo por G6 cheque. Cheque descoberto no rei. Após rei G7 ou rei G8, dama H7, checkmate. E as brancas ganham. Por isso, as pretas devem aceitar o sacrifício com rei por H7. Agora temos dama H5 cheque, entrando no ataque ganhando um tempo. E após a jogada rei G8, as brancas precisam urgentemente incluir mais peças no ataque para justificar o sacrifício da peça. Temos agora um lance importante. Isso mesmo, torre H3. Ameaçando dama H7 checkmate ou dama H8 checkmate, tentando invadir as casas fracas, débeis ao torno do rei preto. No caso de F6, não resolve, porque a casa de F7 está controlada pelo cavalo de D6, e dama H8 é checkmate da mesma maneira. Vejamos agora se você consegue achar os sacrifícios corretos nas seguintes posições. O tabuleiro de 8x8 nos dá 64 casas para frequentar, e parece que existem sempre casas abertas, mas ocasionalmente essas casas podem se esgotar, e uma de suas peças pode ficar encurralada. É uma experiência frustrante descobrir que você não tem nenhum lance bom para salvar a sua peça. Olhemos para uma armadilha que acontece quando você não segue o conselho de manter os seus cavalos longe da borda do tabuleiro. Aqui, as brancas jogam cavalo por H4, ganhando o que parece ser um peão de graça. Você consegue ver como as pretas aproveitam e encurralam o cavalo? Isso mesmo, depois de bispo E4, prendendo as casas de escape do cavalo, as pretas jogarão rei G3 e ganharão o cavalo no próximo lance. Olhemos para outra armadilha comum. Nessa posição, tudo parece estar bem, e as brancas fazem o roque. Mas na realidade já é um erro decisivo. As pretas jogam C5, atacando o cavalo, e depois do cavalo sair do ataque do peão, as pretas então jogam C4.
prendendo o bispo branco. Um bispo que parecia tão livre e poderoso, apenas 2 lances antes, está perdido. A dama é uma peça muito forte e controla tantas casas que é difícil que ela fique presa. Mas não se engane, qualquer peça, por mais forte que seja, pode ficar encurralada. Nessa posição, as pretas aceitam a oferta das brancas e capturam um peão de B2 com a dama. Repare que a única casa de escape é B6. Você consegue enxergar como a dama preta fica presa? Isso mesmo, torre de F, B1. Repare que a torre de A1 faz um papel importante defendendo o peão de A3. E a dama não pode escapar para B6 por causa da torre de B1. As pretas devem entregar a dama por uma das torres brancas. Agora é a sua vez de praticar como encurralar peças adversárias. Na maior parte do tempo, você usará suas peças para atacar diretamente o seu adversário. Mas às vezes, os lances mais poderosos não são feitos diretamente com a peça em questão, mas são revelados ao mover uma peça diferente. São chamados de ataques descobertos. Vejamos alguns exemplos para entender melhor. Nessa posição, repare que a torre branca está alinhada com a dama preta. As brancas podem jogar, por exemplo, o bispo C2, atacando a dama. Mas nesse caso, a dama preta escapa com facilidade, para muitas casas diferentes. Será que ao invés disso, você pode encontrar uma jogada mais forte aproveitando um ataque descoberto? Isso mesmo, bispo captura H7 cheque, as brancas abrem caminho para a torre, e não há como evitar a perda da dama, pois o rei de G8 está em xeque. Após rei por H7, as brancas jogam torre por D7 e tem um cavalo a mais no final. Vejamos outro exemplo. Nesse caso, as brancas têm um cavalo a menos e jogam D4. Qual a ideia desse lance? Além de atacar o bispo de C5, a real intenção das brancas, ao jogar D4, é ameaçar ao mesmo tempo a dama de G5 com o bispo de C1. A grande vantagem do ataque descoberto é que você ganha um lance de graça por ameaçar 2 peças ao mesmo tempo. Nesse caso, as pretas devem movimentar a sua dama, pois quando temos ataques em cima de 2 peças, devemos movimentar quase sempre a peça de maior valor. Após a dama sair de G5, as brancas ganham o bispo de C5, recuperando a peça. Vejamos outro exemplo. As brancas ameaçam 2 vezes o perigoso ponto de F7, próximo ao rei preto. Será que as pretas devem fazer um lance defensivo para cuidar desse ponto de F7 ou tem uma opção melhor? Isso mesmo, D3, abrindo o caminho do bispo de A7 e cravando a dama, fazendo uma cravada absoluta em cima da dama de F2 por causa do rei em G1. A dama não pode se movimentar. A única maneira que as brancas podem buscar para resolver esse problema seria jogar C5, fechando a diagonal por um lance. Nesse caso, as pretas simplesmente jogam bispo captura C5, e como a dama de A5 defende o bispo, as pretas ganharão a dama das brancas. Agora é a sua vez de praticar os ataques descobertos. Sabemos que o rei é a peça mais importante no xadrez, e o checkmate deve ser evitado. Então o rei deve sempre sair do cheque se possível. Uma maneira poderosa de usar isso a seu favor é com o cheque descoberto, que é exatamente como qualquer outro ataque descoberto. Você coloca o rei em xeque ao mover uma peça sua e revela o cheque com outra peça que estava atrás dela. O rei deve lidar com o cheque, então você ganha um lance grátis para atacar ou capturar as peças do seu adversário. Nesse caso, a torre branca está alinhada com o rei preto. Apenas o bispo branco está no caminho. Será que você consegue encontrar a jogada correta para as brancas aproveitarem esse ataque descoberto? Isso mesmo, bispo A6 cheque, atacando a dama de B7 e ao mesmo tempo liberando a torre de E1 para dar cheque ao rei preto. Após rei F8, por exemplo, as brancas ganham a dama com o bispo por B7. Vejamos outro exemplo. As pretas estão ameaçando dama captura G2 checkmate no próximo lance.
Será que você consegue encontrar uma boa jogada para defender o mate e ganhar material? Isso mesmo, cavalo E5 cheque. Ou cavalo E3 cheque, que também seria bom, dando cheque no rei preto e atacando a dama ao mesmo tempo. Após rei B8, cavalo por G4, as brancas ganham a dama e devem ganhar a partida com facilidade. Vejamos um último exemplo. As pretas aqui devem jogar bispo E7, desenvolvendo, buscando o roque para proteger o rei. Ao invés disso, as pretas não tomam cuidado e capturam o bispo de B5 com o cavalo. Você consegue encontrar a jogada boa para as brancas aproveitando esse erro das pretas? Uma opção interessante seria cavalo G6 cheque, abrindo a torre de E1 para dar cheque ao rei e atacando a torre de H8. Porém, lembre-se, quando você encontrar uma jogada boa no xadrez, busque uma melhor. Cavalo por C6 cheque. Muito bem. Além de ganhar o cavalo de C6, as brancas dão um cheque com a torre de E1 e depois ganharam a dama em D8. No caso de dama E7, as brancas ganham a dama de qualquer maneira, com o cavalo por E7, conseguindo grande vantagem. Agora é a sua vez de encontrar os cheques descobertos. O que seria melhor do que dar cheque ao rei com uma de suas peças? Dar cheque ao rei com duas de suas peças. Um cheque duplo é exatamente o que parece, dar cheque com duas peças ao mesmo tempo. E nesse caso é muito mais difícil para o rei, pois ele não pode capturar as duas peças ao mesmo tempo. E também não pode bloquear os dois cheques ao mesmo tempo, devendo obrigatoriamente se mover. Vejamos alguns exemplos. Nesse caso, as brancas podem usar um cheque duplo para ganhar a partida imediatamente. Você consegue ver como? Isso mesmo, cavalo F7 checkmate, abrindo a torre de H1 e ao mesmo tempo dando cheque com cavalo de F7. As pretas não conseguem escapar dos dois cheques ao mesmo tempo, e as brancas ganham por causa do checkmate. Vejamos outro exemplo. A dama preta está alinhada com o rei em H1, na mesma diagonal. Mas há um cavalo preto em E4, no caminho dessa diagonal. Você consegue encontrar a jogada certa para as pretas, nesse momento? Isso mesmo, cavalo por G3 checkmate, atacando o rei com o cavalo e com a dama. As pretas ganham por checkmate, porque a casa de G1 também está controlada pelas pretas, pelo bispo de B6. Vejamos ainda mais um exemplo. As pretas tentam atacar a dama das brancas de C4 com o lance torre A4. E não perceberam que as brancas têm um cheque duplo muito forte aqui. Você consegue encontrar esse cheque? Cavalo E7 cheque, muito bem. Ou cavalo F6 cheque, que também funciona. Após cavalo E7, por exemplo, o rei é atacado duas vezes, pelo cavalo em E7 e pela dama de C4. O rei não tem outra opção, se não jogar rei H8. Sua única casa de escape. Após rei H8, as brancas conseguem dar checkmate em uma jogada agora. Dama G8 checkmate, e o rei está preso. Agora é a sua vez de praticar os cheques duplos. O xadrez é uma dança entre ataque e defesa. Frequentemente, as peças são colocadas em certas casas para defender contra capturas ou até checkmate. Aquela peça desempenha uma defesa crítica na posição. Nesse caso, o cavalo das pretas em F6 é um defensor muito importante. Você consegue ver por quê? A casa de H7 é crítica, pois a dama branca em D3 e o bispo em C2 criam um ataque nessa casa. Caso o cavalo saia, as brancas conseguirão dar o checkmate. Por isso, após cavalo por F6 cheque, as brancas removem o defensor importante dessa casa. Após bispo por F6, as brancas têm agora a dama por H7 checkmate, ganhando a partida. Nesse outro exemplo, o peão branco em G3 é um defensor também muito importante. Você consegue ver por quê? Repare que a dama de G7 e a torre de G8 estão alinhadas com o rei de G1. Caso esse peão saia, as pretas terão dois ataques em cima do bispo de G2.
Por isso, torre por F4 é um lance muito bom. É um sacrifício de torre, o que não é na verdade um sacrifício, pois as brancas não podem capturar a torre de volta. Caso G por F4, as pretas jogam então dama captura G2, checkmate, o mate assistido, que já conhecemos. Nessa outra posição, as pretas estão com uma peça a mais, apenas por um peão. E nesse caso, tentam trocar as damas, para entrar no final e facilitar a vitória. Após a jogada dama E6, que é um erro decisivo, as brancas têm uma grande oportunidade agora. Você consegue enxergar qual que é? Isso mesmo, torre por G7, cheque. Após rei por G7, as brancas jogam dama por E6, ganhando a dama, e conseguem o final vencedor. Agora é a sua vez de praticar, remover os defensores nos exemplos a seguir. Como você sabe, existem poucas coisas tão agradáveis no xadrez como um bom lance de cavalo. Vejamos um raro, mas importante exemplo do poder dessa peça. Nessa posição, o rei das pretas parece estar bem defendido. Existem dois peões em frente a ele, para ajudar na defesa, e há uma torre em B8 para defender a oitava fileira. O rei das pretas está no canto, longe da dama atacante. No entanto, as brancas têm um cavalo em G5, pode dar cheque ao rei. Cavalo F7 cheque, as pretas devem jogar rei G8, e agora a dama de C4 está alinhada com o rei em G8, com o cavalo em F7 na frente, ou seja, podemos dar um cheque descoberto com o cavalo. No caso de cavalo G5 cheque, as pretas simplesmente voltam o rei para H8 e temos a mesma posição inicial, nada mudou. Será que ao invés disso, temos algum cheque duplo para as brancas aqui? Cavalo H6 cheque, muito bem. As pretas devem jogar agora rei H8, mas fica a pergunta, o que acontece no caso de rei F8? Isso mesmo, dama F7 checkmate, e as brancas ganham. Por isso, após rei H8, e agora as brancas devem encontrar uma sequência correta. No caso de cavalo F7 cheque, as pretas voltarão para G8. O ideal seria encontrar um cenário que jogássemos cavalo F7 cheque e a dama controlasse a casa de G8, o que não é possível. Ou se conseguíssemos atrair a torre de B8 para G8. Será que isso é possível? Pense, dê um pause no vídeo se necessário. O que as brancas jogam agora? Isso mesmo, dama G8 cheque, entregando a dama para que a torre ocupe a única casa de escape do rei. Após torre por G8, que é a única jogada, as brancas jogam cavalo F7, checkmate, conhecido como o mate afogado ou mate do Philidor. Vejamos mais uma vez desde o começo. As brancas começam melhorando o cavalo, cavalo F7 cheque, rei G8, cavalo H6 cheque, que é um cheque duplo. Sabemos que rei F8 leva checkmate em uma jogada, então rei H8 para as pretas. E agora as brancas sacrificam a dama em G8, atraindo a torre de B8 para G8. Após torre por G8, temos então o mate afogado com cavalo F7 checkmate, uma sequência bonita que envolve um sacrifício de dama. Esse outro exemplo é muito parecido, a diferença sendo que há uma dama em B8 ao invés de uma torre. Agora, todo esse plano do mate afogado não dá certo. Vejamos por quê. Cavalo F7 cheque, rei G8, cavalo H6 cheque. As pretas agora seguem com rei H8, tentando esconder o seu rei. Cavalo F7 levaria a mesma posição, e caso as brancas tentem o mesmo checkmate com dama G8 cheque, agora não funciona. As pretas capturam com a dama em G8, e a dama em G8 ao mesmo tempo controla a casa de F7. No caso de cavalo F7, as pretas simplesmente capturam o cavalo, e estão com uma posição ganha. O mate afogado não funciona quando a peça que tira a casa de escape do rei
pode capturar o cavalo, que daria o checkmate. Vejamos agora mais um exemplo. Caso as pretas mexam o peão de F com a jogada F6, como que as brancas seguem agora? Repare na diagonal aberta. Dama B3 cheque, muito bem. Dama D5 cheque também era possível. Temos agora exatamente o mesmo padrão. No caso de rei F8, dama F7 checkmate, já conhecemos. As pretas jogam rei H8. Temos cavalo F7 cheque, rei G8, cavalo H6 cheque duplo, forçando mais uma vez rei H8. E agora, nosso sacrifício de dama favorito, dama G8 cheque. Torre por G8 é forçado. E cavalo F7 checkmate. O mate do Philidor, ou mate afogado. Agora que você aprendeu um dos checkmates mais famosos do xadrez, é a sua hora de treinar o mate afogado. Ganhar material não é tão simples quando a peça que você está atacando está defendida por outra peça. Uma maneira básica de ganhar material é eliminando o defensor. Nesse caso, as brancas conseguem fazer isso, com cavalo por F6 cheque, e após G por F6, as brancas jogam torre por D7 e ganham uma torre. Capturar o defensor nem sempre é possível, então às vezes você deve desviar a peça defensiva de sua função principal, para então poder ganhar material. Essa técnica é chamada de desvio. Imagine uma pessoa que está no topo de uma escada, e outra que está segurando a escada no chão. O que acontece se a pessoa que está no chão largar a escada? A pessoa que está em cima cai. No xadrez, o desvio é como uma escada. Se a parte de baixo cai, a parte de cima vai junto. Vejamos essa posição. A dama das brancas está confrontando a dama preta na coluna C. Caso as brancas capturem a dama de C4, as pretas simplesmente recapturam com a torre de C8. E nada foi ganho. E se as brancas conseguissem remover a torre preta de C8 para que a dama ficasse desprotegida? Isso mesmo, torre D8 cheque, forçando a torre preta a capturar a torre branca, pois a dama de C2 controla a casa de escape em H7. Após a jogada torre por D8, as brancas jogam dama por C4 e conseguem grande vantagem material. Vejamos outro exemplo. Nessa posição, o rei das pretas está defendendo a dama de D7, caso as brancas decidam trocar as damas. Mas as brancas querem mais do que isso. As brancas querem tentar desviar o rei para ganhar a dama. Você consegue ver como? Isso mesmo, torre F7 cheque, desviando o rei preto para longe da dama. Se as pretas não capturam a torre e jogam rei E8, as brancas simplesmente jogam dama captura D7, checkmate. Então as pretas devem capturar a torre com o rei. E após dama por D7 cheque, mais uma vez as brancas ganharam grande vantagem material. Nesse último exemplo, ambos os jogadores têm torres na coluna F, que estão se confrontando. Repare que a única peça que defende a torre de F1 é o rei em G1. Você consegue ver como desviar o rei da defesa da torre? Isso mesmo, bispo H2 cheque. O rei branco deve se movimentar. E as pretas então ganharão a torre de F1. Agora que você aprendeu o desvio, é hora de praticar esse tema tático nos exemplos a seguir. Imagine ter o poder de um ímã. Você pode atrair qualquer objeto ou forçá-lo a mover ao seu comando. No xadrez, você pode usar uma tática conhecida como isca, para forçar uma peça a uma casa para onde esta não queira ir, resultando em algum benefício para você, tal como ganhar uma peça ou dar checkmate ao seu adversário. Vejamos alguns exemplos. Nessa posição, as brancas podem jogar dama H7 cheque, mas então o rei das pretas escapa para F8. Se o rei preto estivesse em H8,
As brancas então conseguiriam dar checkmate com dama H7. Com essa dica, você consegue encontrar a jogada certa das brancas? Isso mesmo, torre H8 cheque, atraindo o rei como um imã para a casa de H8. Agora que o rei está em H8, as brancas jogam dama H7, checkmate, e ganham o jogo. Vejamos outro exemplo. Aqui, as brancas estão com uma torre inteira a menos, mas o jogo ainda não acabou. A dama branca controla as casas de escape do rei na sétima fileira. Ou seja, caso as brancas joguem G5 cheque, as pretas devem capturar o peão. Você consegue ver o que acontece nesse caso? As brancas então jogam G5 cheque, rei por G5, e agora? Muito bem, dama F4 checkmate, e o rei não tem escape. Nem todas as táticas de isca resultam em checkmate. Às vezes você pode ganhar material. Nessa posição, as brancas jogam bispo B5, cravando a dama ao rei. As pretas não têm opção, devem capturar o bispo. Mas agora entram numa casa onde o cavalo das brancas pode fazer um cheque duplo no rei e na dama. Você consegue encontrar como? Isso mesmo, cavalo C7 cheque. E após o rei sair do cheque, as brancas ganharão a dama. Agora é a sua vez de encontrar iscas nos seguintes exemplos. No futebol, por exemplo, dizemos que o jogo não acaba enquanto não termina. No xadrez, nunca ignore uma peça que ainda não saiu do tabuleiro. Uma peça que aparenta estar perdida pode ser sacrificada por alguma coisa ou utilizada para atrapalhar a posição do seu adversário, como dobrar os seus peões ou tirar a opção do roque antes de terminar a sua missão em um jogo. Essa tática é conhecida como desperado, que seria como uma pessoa inconsequente, que tenta danificar ao máximo o adversário, por não ter mais nada a perder. Vejamos alguns exemplos. Nessa posição, o cavalo G8 das brancas está preso. Ele não tem como escapar para nenhuma casa segura. Isso significa que o cavalo branco não pode mais ajudar o branco? Utilizando a ideia que falamos no começo, as brancas devem jogar cavalo captura B6, ganhando pelo menos um peão antes de sair do tabuleiro. Nessa outra posição, as pretas jogam G4 e as brancas estão levando um garfo, um ataque duplo, na dama de F3 e torre de H3. Aparentemente perderão a torre após o lance natural, que seria a saída da dama. Mas será que a torre branca pode fazer algo antes de sair do tabuleiro? O tático desesperado torre por H7 cheque ganha um cavalo na troca pelo menos, ao invés de perder a torre por apenas um peão. Muitas vezes, esse golpe tático pode ser uma surpresa para o seu adversário. Outra ideia tática interessante que pode pegar o seu adversário de surpresa é chamada de Zwischenzug, que é uma palavra em alemão que significa lance intermediário. Nessa posição, as pretas jogam bispo captura C3, esperando que as brancas recapturem o cavalo com o bispo ou o peão, e então as pretas farão o roque, para colocar o seu rei em segurança. Mas as brancas encontram um lance melhor, e jogam um lance intermediário, dama A4 cheque. Antes de retomar o bispo em C3, as brancas dão um cheque, forçando o rei preto a ficar no centro e perder o roque. Após rei F8, o branco recaptura a peça. Vejamos um último exemplo. Após torre captura A8, as pretas esperam que as brancas joguem torre captura A8, e com a troca das torres, as pretas ficam com uma peça a mais, o cavalo de F6. Mas as brancas podem fazer mais uma vez o lance intermediário. Torre de F, B1, cheque, deslocando o rei de B7 da defesa da torre de A8. Após a movimentação do rei, as brancas ganham a torre e conseguem vantagem material. Agora é a sua vez de buscar esses temas táticos nos exemplos a seguir.